É um tenho tenho pensado muito sobre esse versículo que o salmista nos fala de adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e procurando sempre entender o significado do que é belo. E eu percebo por que Isaías ficou tão aterrorizado quando ele contemplou Deus, porque ele viu algo tão magnífico, que eu estava pensando em Deus e nessa beleza que existe nele, que deve causar justamente em nós essa admiração, porque a ideia de belo é justamente aquilo que causa admiração. Então, tenho orado a Deus para que, através dessa revelação que Ele dá de si a nós, possamos contemplar a sua formosura, ver o quanto Ele é belo e adorarmos Ele na beleza da sua santidade. E é justamente essa santidade que mostra a beleza do Senhor. Amados irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 15. A semana passada nós falamos sobre a videira verdadeira e queremos continuar de onde nós paramos a partir do versículo de número 9, dar seguimento e concluir esse capítulo de João, onde nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se apresentou a nós. Ele, depois que Ele discorreu sobre a sua, como Ele nos trouxe para a sua presença, como Ele nos trouxe para a presença de Deus, e dessa união o Senhor, Ele vai, através do capítulo 15, exemplificar essa união que há entre nós e Ele. E aqui o capítulo 15, a partir do versículo 9, o Senhor, Ele está nos dando uma ordem aqui, que diz assim, quero ler o versículo 9, até o versículo aqui 27. Se o mundo, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedides em meu nome. Isto vos ordeno, amai uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome,
pois não conhece aquele que me enviou. Se não visse e não lhe tivesse falado, não teria um pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aqueles que me odeiam, também odeiam a meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teria pecado. Mas agora, não somente viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também darei testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Amém? Queridos irmãos, o que nós podemos ver na mensagem anterior, o que esse texto ele nos diz, e hoje nós queremos dar conclusão a este assunto, porque ele trata da redenção do homem, e é tão interessante nós olharmos para esse capítulo 15 com olhar da redenção, porque tudo que o Senhor está nos falando, ele faz uma referência à sua promessa, ao novo mundo, ao reino de Deus e aos seus filhos. Primeiro que Jesus Cristo, ele vai nos convidar a permanecer nesse amor, o amor que tanto ele como o Pai, ele tem por nós. E ele diz que aqui no versículo 9, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Então, olha para o amor que Deus tem para com o seu Filho, e Jesus Cristo, ele imita este amor do Pai, transferindo este amor para nós. E a maneira pelo qual o Pai aqui, ele ama o Filho, né? O próprio João, aqui no capítulo 17, verso de número 24, diz que Deus ama Jesus Cristo desde a fundação do mundo. E aqui João vai também nos dar algumas referências de como o Pai tem amado a ele. E ele diz que o Pai o amou desde a fundação do mundo. Aqui foi quando o Pai, em sua oração, Jesus Cristo está orando e pedindo para que o Pai lhe restaure aquela glória que ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo. E é interessante que esse amor do Pai é demonstrado através justamente, não só na obra da criação, a qual ele entrega para o seu Filho realizar, como também na obra da redenção, a qual o Filho vai estar também concluindo para a glória do Pai e também para a glória do Filho. Em João, no capítulo de número 3, o versículo 34 e 35, João ele está dizendo que ele concede ao Filho o Espírito sem medida, e ele deu todas as coisas para que o Filho realizasse. E aí João diz que o amor do Pai está em ele realizar e dar essas coisas para o Filho, restaurando a glória do Filho, conduzindo o Filho pelo Espírito e capacitando o Filho a realizar esta obra a qual o Pai lhe entregou para que ele pudesse fazer. Então o Pai tem um apreço muito grande pelo Filho, e é assim que o Pai demonstra este amor, restaurando a glória
a qual o Filho tinha com ele antes da fundação do mundo. Lembramos de Filipenses, quando Paulo, escrevendo para a igreja, diz que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a ele, mas se esvaziou, tomando a forma de servo e morrendo a morte de cruz. Ele tinha deixado a sua glória para realizar a vontade do Pai, e o amor do Pai e o amor do Filho são um amor mútuo entre eles, a qual tanto o Filho restaura a glória do Pai, como o Pai também devolve a glória do Filho, quando ele realiza esta obra. Agora, você olha para essa questão, não sei se você ainda entendeu o que Jesus Cristo está nos falando a respeito do amor do Pai, com esses versículos a qual o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo a respeito da forma de como o Pai tem lhe amado. E como Paulo, ele coloca essa questão do Filho deixar o seu estado de glória e tomar uma forma de servo. E quando nós olhamos para a criação, nesse estado que ela se encontra, e a situação em que o próprio homem se encontra, e vendo como Deus, ele trabalha para que a situação do homem seja novamente restaurada como no princípio. E nisso está o amor de Deus. E aí Cristo está dizendo: como o Pai me amou, eu também tenho vos amado. Porque se nós observarmos que o Pai faz e o que o Filho faz é justamente para restaurar esta glória. Essa glória que deve estar permeada por toda a criação. Por quê? Porque a terra, o mundo, depois do pecado, ele entrou num estado de humilhação. Ele entrou num estado de destruição. E agora o Filho, como nós vemos aqui, o Filho vem a este mundo, o Pai lhe envia, ele abandona o seu estado de glória, e aí ele vem para morrer na morte de cruz. E por que ele faz isso? E aí ele está dizendo: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E o amor dele, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Mas a nossa mente precisa não estar parada ou fixada no estado de livramento da condenação eterna, mas no estado de glória em qual Deus, ele traz novamente a sua criação, e ele também traz o homem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este amor. Então abra sua Bíblia, João capítulo 3. Verso de número 34 e 35. O profeta João falando: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. E como o Pai ama o Filho, lhe entregando uma obra a realizar, para que esta obra que o Filho realize glorifique o Pai, e que na mesma medida o Filho seja glorificado por isso. Mas isso não fica só entre o Pai e o Filho, mas o amor e o estado de glória é estendido também para nós. O estado de glória, aquele estado em que a criação de Deus e a obra de Deus
ela tinha antes do pecado. E o filho, ele retorna para o pai, e é por isso que ele diz para os seus discípulos: vocês deveriam estar alegres, porque eu vou para o pai, o pai é maior do que eu. Ele está indo para um lugar aonde ele e o pai são iguais. Aonde ele e o pai é igual. O estado de humilhação é revertido. Porque o que o apóstolo Paulo, não estamos falando da natureza humana de Cristo ser revertida, estamos falando do estado de humilhação, o estado, irmãos, a qual nós nos encontramos hoje, por causa do pecado, dor, sofrimento, cansaço, doenças. Agora imagina quando o corpo for restaurado, que toda essa maldição desaparecer. Então Cristo, ele vai para o Pai, aonde ele e o Pai são iguais e estão no estado de glória, e isso vai ser estendido para nós por causa do amor de que ele tem por nós. E aí Jesus declara o seu amor por nós. E o amor de Jesus Cristo por nós, consiste no amor que ele tem pelo Pai, porque ele faz esta obra porque ele ama o Pai, e o amor do Pai é que nós sejamos restaurados. E nisso está o amor do Filho, em realizar a obra do Pai. Quando o Filho realiza a obra do Pai, o amor do Filho pelo Pai se estende para nós. Porque o que ele faz é dar a vida dele em obediência ao Pai, por mim e por você. Pela sua igreja. E aí ele declara este amor. Ele diz: se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E ele diz assim: o meu mandamento é este: amai uns aos outros como eu vos amei. O amor de Cristo. Lembrando que o amor de Cristo demonstra este amor por nós, primeiro vindo realizar a obra do Pai. Ele demonstra este amor por nós, revelando o Pai para nós, como nós lemos no capítulo de número 14, onde ele revelou o Pai através das suas obras. Quem vê o Pai vê a mim, Filipe. Não crê tu que eu estou do Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, creia ao menos pelas obras. Então ele mostra este amor por nós, realizando a obra do Pai. E lembrando que este amor de Jesus Cristo, que é demonstrado ao realizar a obra do Pai e a morrer na cruz do Calvário, é que nos coloca em um relacionamento de reconciliação. Lembrando que através desta obra é que eu e você somos libertos. Lembrando que através desta obra, eu e você somos reconciliados com Deus e nós temos a vida eterna. Mas o interessante é que aquilo que o Pai vai fazer pelo Filho, o Filho vai fazer também conosco em seu amor. Por quê? Porque o Filho, ele vai nos dar justamente aquilo que é dele. Ele vai nos dar o seu Espírito, porque ele recebeu o Espírito de Deus, e ele também vai nos dar o seu Espírito. Mas ele não vai dar o Espírito de Deus simplesmente, irmãos, por algo insignificante. Ele vai nos dar o Espírito Santo para nós também realizarmos a obra que ele realizou. Para realizarmos a obra. E quando nós falamos não dá o seu Espírito por algo significante, aquilo que as pessoas têm falado a respeito de ter o Espírito Santo em sua vida, que é simplesmente movimentos.
Mas alguém que recebe o Espírito Santo de Deus, ele é capacitado a realizar a obra que nosso Senhor Jesus Cristo realizou. Porque é isso que ele está nos falando aqui no capítulo 14, versículo de número 12. Veja o que ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a fará maior, pois estou indo para o Pai. O versículo 16 ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele vai nos dar a obra que ele iniciou, porque nós fazemos parte dele, e ele vai nos dá o seu Espírito, e Jesus Cristo vai dar continuidade à sua obra, através de nossas vidas, por meio do seu Espírito. Então veja o amor de Cristo por nós, e ele diz: o meu mandamento é este. Mas nós precisamos atentar para o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus, o mandamento aqui, irmãos, não é simplesmente um pedido, é uma ordem para aqueles que foram resgatados por Ele, por aqueles que foram salvos, unidos, reconciliados, para aqueles que entraram no reino. A ordem de Jesus Cristo é amar uns aos outros como eu vos amei, o versículo de número 12. E o amor aqui, irmãos, é um amor sacrificial. O amor que Jesus Cristo recomenda para os seus discípulos é o amor sacrificial, porque é da mesma natureza e da mesma forma que Ele amou. E Ele diz, aqui no versículo 12: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o amor sacrificial, nós devemos entender que ele visa a submissão e o serviço. Porque se o amor que nós temos uns pelos outros não for igual ao de Cristo, e o amor de Cristo, ele é um amor sacrificial, aonde não visa seus próprios interesses. Ele visa primeiro, irmãos, a glória de Deus. Ele visa primeiro ao mandamento de Deus, a vontade de Deus, e não a nossa. O amor que Jesus Cristo teve por nós, o amor de Jesus Cristo pelo seu Pai, é um amor que visava primeiro a glória do Pai, é um amor que visava a vontade do Pai e não a dele. E ele demonstra isso em suas orações: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Então o amor que Jesus Cristo recomenda, ou melhor, ele nos ordena, é o amor sacrificial que visa primeiro a glória e vontade do Pai, e segundo, o bem-estar do próximo, e o bem-estar do próximo está em servir ao próximo segundo a vontade de Deus. E aí ele diz: amai uns aos outros como eu vos amei. E o interessante é que a gente vai entendendo porque Jesus Cristo vai falando, nos ordenando este amor, porque este amor a qual Ele nos recomenda, Paulo vai dizer que promove o crescimento e o fortalecimento do povo de Deus. Porque é nesse amor que nós somos aperfeiçoados. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos como perfeito é Deus. E Jesus Cristo nos fala isso em Mateus, no capítulo de número 38, onde Ele nos fala de sermos perfeitos a Deus, e depois Ele vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, perdoar os que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. E ele diz: seja perfeito como perfeito é o vosso Pai, porque Ele faz levantar o sol sobre bons e maus.
E aí nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala de nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e Paulo vai falar a respeito deste amor, a qual a igreja, ela se torna um corpo em Cristo, e se une e cresce em Cristo Jesus para a perfeição. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 4, Efésios 4, verso 13. Ele diz aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia, na invenção do terror. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu entendo quando Cristo, Ele nos ordena amar, porque é nesse amor que Ele vai promover o crescimento do seu corpo, Ele vai promover o crescimento do seu reino, da sua igreja, do seu povo, porque sem este amor, a igreja de Cristo, ela não pode crescer e se fortalecer, ela não pode chegar à estatura de Cristo. Então a ordem de Jesus Cristo, nós entendemos que neste amor nós crescemos e nos fortalecemos para a glória de Deus. E aí ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizestes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: se vocês cumprirem este mandamento, eu não vou chamar mais vocês de servo, mas chamarei vocês de amigo. O amor restaura, foi o amor que restaurou a nossa relação com Deus de amizade. E é o amor que vai justamente, irmão, nos manter nessa amizade com Deus. Olha o que Jesus Cristo está dizendo: eu não vos chamo mais servo, mas eu vos chamo de amigo. E aí nós precisamos ter a ideia aqui do que houve na criação. Porque o homem, ele perdeu essa amizade por causa do pecado. Se tornaram inimigos de Deus. E você lembra o que Deus disse para a mulher? Colocarei inimizade, nós vamos ainda entender melhor no decorrer dos versículos aqui. Por isso que nós devemos olhar para esse texto com a visão redentiva da promessa de Deus para nós. Ele diz: já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Aonde Deus, através deste amor, restaura essa amizade, essa relação, essa comunhão, porque o homem e Deus, irmãos, eram inimigos, e nós também somos inimigos uns dos outros, sem Deus em nossas vidas. Lembra que Paulo vai falando que no capítulo 2 de Efésios, que ele derrubou o muro, aquela inimizade que havia entre os gentios e judeus, entre nós e Deus, foi derrubada, e Ele nos reconciliou,
fazendo ali, tirando a inimizade, fazendo a restauração da paz. E a questão é que nós, como amigos de Deus, temos acesso agora à sua presença e à sua revelação. Nós passamos, porque Jesus Cristo diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo de amigo, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Nós agora temos acesso a Deus, nós agora conhecemos os segredos e mistérios de Deus, porque Jesus Cristo nos contou tudo, nos revelou tudo a respeito do Pai. Significa da nossa comunhão, da nossa intimidade, que foi restaurada por causa deste amor que nós temos para com Deus e para com os nossos irmãos. Então não há mais inimizade. Se nós guardarmos o mandamento de Jesus, nós somos amigos dele. Mas se nós não guardarmos este mandamento que ele está nos dando de amar uns aos outros, somos ainda inimigos. Significa que nós ainda somos do mundo, nós pertencemos ainda a este mundo. Aí ele diz, olha, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. A doutrina da eleição, ela é bíblica e clara nas Escrituras, e aqui nós precisamos entender a ideia de escolher, ou seja, ele nos separou, ele nos tirou deste mundo. A eleição é essa, ele nos escolheu, ele nos separou deste mundo, e ele fez isso como? Através da sua palavra. Através de sua palavra. A forma de Jesus Cristo nos escolher, irmãos, é nos revelando a Deus, nos dando a sua palavra e nos tirando, nos separando deste mundo. Então, qual o propósito da eleição? Primeiro, salvação. Segundo, a santificação. Terceiro, a frutificação. Um eleito precisa, irmãos, ter todas essas características. Ele é um salvo, ele é um santo e ele produz. Um salvo tem que ter essas características. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E ele fez isso através da sua palavra. Escolher é selecionar, é separar, é tirar. Essa é a ideia de escolher. E ele faz isso como? Pela sua palavra. Ele mesmo disse, vocês não são do mundo, eu vos tirei do mundo. E através da sua palavra, se revelando a nós, é que o Senhor vai fazer isso. Mas a ideia aqui ainda, igreja, ele vai dizer, e designei vocês para dar frutos. E a gente não pode esquecer do que Deus tinha falado para Adão quando criou a terra, para que ele crescesse e frutificasse. Não foi isso que ele falou para Adão? Adão deveria gerar filhos, e quando nós olhamos para o que nosso Senhor Jesus Cristo está falando, ele vai dizer, já não vos chamo, não foi vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que lhe pedides em meu nome. Isto vos ordeno, amai uns aos outros. Então nós precisamos entender como nós damos frutos. Como nós damos fruto? É amando a Deus, é amando uns aos outros. E observando que é nessa frutificação que o reino de Deus, ele vai sendo, ou melhor, o povo de Deus vai se multiplicando, o povo de Deus, irmãos, vai se tornando santo, o povo de Deus, ou melhor, Deus vai formando o seu povo, Deus vai formando o seu reino.
estabelecendo o seu reino aqui na terra. É frutificando, igreja, é dando frutos. A igreja de Jesus Cristo precisa entender essa verdade, porque Jesus Cristo deu fruto no amor que Ele tem pelo Pai, e os frutos que Ele deu somos nós. Somos nós. O interessante é que Ele vai dizer aqui, irmãos, no versículo 18, algo interessante: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Isso deve nos lembrar alguma coisa. Porque esse ódio do mundo, ele já estava previsto desde lá no Jardim do Éden. Quando Deus disse para a mulher: colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre o descendente da mulher e o seu descendente. A inimizade. Aí Jesus Cristo está dizendo: se odeiam vocês, sabei que primeiramente que me odiou. O texto faz referência a Gênesis no capítulo 15. A inimizade entre a mulher e a serpente, e entre o descendente da serpente e o descendente da mulher, que é Cristo. E agora, porque Cristo nos tirou do mundo, porque Cristo nos separou do mundo, porque nós não somos mais do mundo, o mundo agora vai destilar este ódio a nós, porque nós pertencemos a Cristo, porque nós somos o descendente de Cristo. E o mundo Jesus Cristo disse: o mundo vos odeia, mas saiba que primeiro me odiou. E Jesus Cristo vai dizer: o mundo ama o que é seu. E aí a gente precisa entender que o reino, a inimizade entre a serpente e o descendente da mulher foi já anunciado lá em Gênesis. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, está dizendo que o dragão, a antiga serpente, Satanás, que parou diante da mulher, ele desceu com a fúria tão grande para fazer guerra contra os descendentes da mulher. Porque nós não somos do mundo. E aqui deve haver uma preocupação da nossa parte. Porque o mundo odeia Jesus Cristo. E os que pertencem a Cristo serão também odiados pelo mundo. E o mundo? O mundo, este mundo a qual a Bíblia está falando, é um mundo da incredulidade. É o mundo, irmãos, do ódio, da cobiça, da desobediência, e Tiago, ele nos fala sobre isso. Aí ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, porque o mundo ama o que é seu. E os que pertencem ao mundo. Tiago capítulo 4, e o versículo de 4, Tiago ele vai nos falar. Quem pertence ao mundo? Aí ele vai falar sobre a amizade que há no mundo. Ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. E aí, quem são do mundo? Ele vai nos falar no versículo 2, irmãos. Ele nos dá umas características daqueles que pertencem ao mundo: cobiça, violência, inveja, brigas, guerra. Tudo isso são daqueles que pertencem ao mundo. Tiago diz aqui: de onde vêm as guerras e peleja que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e não conseguis.
Matais e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. E o mundo ama o que é seu. O mundo ama os que são seus. E a igreja, ela não pode ter esse comportamento mundano. Nós cristãos não podemos ter esse comportamento mundano. Porque o que acontece se tivermos este comportamento mundano? Nós somos destruídos. Assim como o mundo está destruído, assim como o mundo está em ruínas. E aí é onde a gente precisa olhar para a nossa vida e fazer uma comparação, se nós pertencemos ao mundo, se nós pertencemos a Deus, como nós estamos diante de Deus, como estamos diante deste mundo. Estou frutificando? O que existe no meu coração é amor? O que existe no meu coração? Sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo? É claro que quando nós pertencemos a Cristo, nós seremos odiados pelo mundo. O nosso comportamento, o nosso estilo de vida, a nossa postura perante o mundo já é um julgamento e uma ofensa a Ele. Você não precisa nem abrir a boca para falar ou criticá-lo ou censurá-lo. O seu comportamento, por você ser separado, você ser diferente, isso já o julga. As pessoas não lhe veem com bons olhos quando percebe que você não é igual a ele em seu comportamento, em seu linguajar, em seu agir. Você nem precisa falar muita coisa. E por causa disso, algumas pessoas logo lhe identificam. Você é cristão? Porque você é diferente. É isso mesmo, a ideia é essa. Mas quando você é igual do mundo, aí ele vai dar o sorriso. Ô rapaz, você é um cara legal. Você é um cara bacana, você é dos nossos. É assim que o mundo age. Posso contar com você. Mas quando você é diferente, ele já percebe a sua vida, seu estilo de vida já incomoda ele. E aí ele já se sente incomodado com a sua presença. Aí Jesus Cristo diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. João nos diz no capítulo 5 da sua epístola, irmãos, que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Os que estão no mundo, os que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que se constitui amigo do mundo, como disse Tiago, ele se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo não pertence a Deus. E ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas o interessante é que Jesus Cristo, ele mostra uma divisão aqui neste mundo. Ele mostra uma divisão. Ou melhor, é ele que traz essa divisão, é ele que causa essa divisão. Quando Deus olha para o mundo, nós precisamos lembrar do que Deus fez lá na geração de Noé. Quando Deus do céu olha para a geração de Noé, Deus vê um único povo desobediente, rebelde, depravados, irreconciliáveis, incrédulos. Aí Deus olha e não vê ali ninguém justo. Como ele também vai olhar para Sodoma, e depois Abraão vai: Senhor, se tiver ali 50 justos, se tiver 100 justos, se tiver 10 justos.
Aí Deus chama Noé e diz: olha, porque Noé alcança a graça, o favor de Deus, ele alcança. E aí é onde Deus diz: vou destruir essa geração, meu espírito não vai contender mais com o homem, meu espírito não vai contender mais com o homem, porque é carne. Então Deus, ele promete salvação a Noé, mas ele também promete juízo. E aqui nós observamos que Jesus Cristo também vai causar essa divisão. E em Mateus ele diz assim: olha, eu vim trazer fogo à terra, vim trazer espada, quem dera que já estivesse queimando. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, irmão contra irmão. Ele diz que veio fazer essa divisão. E como ele faz isso? Quando ele separa, quando ele escolhe. E aí ele causa essa divisão. E aí observamos que Cristo, ele cria 2 reinos. Quando ele separa os seus, quando ele diz aos seus, aí Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos que eles serão odiados, perseguidos, mas por causa do nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo: se me odiaram, odiarão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa palavra também. Jesus Cristo está falando daqueles que também serão separados, que serão tirados do mundo com a pregação, com a missão dos discípulos, com a palavra que os discípulos pregariam. Eles também alcançariam pessoas e pessoas retornariam para Deus. Uma parte das pessoas no mundo serão tirados deste mundo. Uma parte das pessoas, dos que estavam lá perdidos, que estava lá unido a este mundo, serão tirados. E eles serão tirados pela pregação, pela palavra. Por isso que a igreja não pode deixar de pregar a palavra de Deus. E nisso nós vemos Deus fazendo o quê? Formando um povo, criando um reino. É isso que nosso Deus está fazendo, amados irmãos. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma obra da redenção sendo aqui apresentada a nós. Jesus Cristo nos falando desse amor que nós devemos ter uns pelos outros, de nós sermos amigos de Deus, porque os amigos de Deus têm acesso à sua palavra, ao seu conhecimento, à sua revelação. Deus não está oculto, não está distante dos seus filhos. Deus está próximo, Deus está perto. E esses que permanecem, irmãos, no amor, amando uns aos outros, permanecem também no amor do Pai, permanece no amor do Filho. Nós precisamos refletir um pouco nesse texto e o que ele está nos falando. O mundo vai nos odiar. O mundo vai odiar os que pertencem a Cristo. E é por isso que nós falamos. Em outra mensagem, quando falávamos sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre a grande tribulação, que é só nós darmos testemunho de Jesus Cristo, que é só nós estarmos ligados a Cristo para que o diabo e o mundo se levante contra nós. E se alguém quer realmente experimentar essa comunhão com Deus, precisa guardar o seu mandamento, precisa estar em Cristo, Jesus Cristo, aonde nossos pecados são perdoados, aonde nós somos reconciliados com Deus, aonde nós temos vida e vida eterna, aonde passamos a pertencer ao povo de Deus e ao reino de Deus.
E nós temos uma missão aqui a cumprir, igreja. Porque Jesus Cristo está falando que devemos dar frutos. E na semana passada nós falamos que só é possível dar frutos se nós estivermos ligados em Cristo, se nós estivermos reconciliados com Ele. Jesus diz no capítulo 15, verso 5, que sem Ele nada podemos fazer. Então só podemos frutificar se nós estivermos ligados em Cristo. Nós só temos vida em Cristo Jesus. Só podemos realizar esta obra em Cristo Jesus. Este mandamento de amar uns aos outros só é possível em Cristo. A humildade, o amor, são características do verdadeiro cristão. Porque é algo que está muito difícil de se ver hoje, amada igreja, nessa nova geração de cristãos, de ver essa característica de filho de Deus nele, que é a humildade e o amor. Porque Cristo, Ele demonstra justamente que é filho de Deus quando Ele se submete ao Pai em sua humildade, em seu amor. Ele revela que Ele é o Filho de Deus, e aqueles que pertencem a Ele terão essa mesma natureza, terão essa mesma virtude, humildade, amor, mesmo diante das injustiças, mesmo diante da injustiça. E aí Jesus Cristo vai dizer, irmãos, como Ele nos amou. Olha para o que nosso Senhor Jesus Cristo passou. O mundo odiou tanto, mas o que Ele fez? E Ele está dizendo aqui, está escrito na lei deles, me odiarão sem causa. Qual o motivo de Jesus Cristo ser odiado? E qual o motivo da igreja ser odiada? Não é por fazer o mal, é por fazer o bem, é por ser diferente, é por pertencer a Deus, é por fazer a vontade de Deus. Porque o mundo jaz do maligno, igreja. O mundo jaz do maligno. O mundo ama o que é seu. E nós precisamos realmente nos separar deste mundo por meio da palavra e nos santificar. Ser cristão, oh meus queridos irmãos, hoje ser cristão parece ser algo bonito e agradável, mas quando se colocaram esse nome, não foi por uma coisa boa. Ser cristão era alguém antiquado. Quando os primeiros cristãos de Antioquia foram chamados de cristão, é porque eles eram diferentes do mundo. É porque eles não eram influenciados por mundo, é porque eles não estavam na moda, é porque eles não seguiam o ritmo do mundo. Aqueles crentes amavam a Deus, e era perceptível isso. As pessoas do mundo olhavam para ele e viam, ele não é um dos nossos. O mundo tem que olhar para mim, para você, e perceber isso, ele não é dos nossos, ele não é nosso amigo, ele é de Deus, ele pertence a Deus, ele pertence a Cristo, e seremos caluniados, desprezados, porque ser cristão era isso. Ser cristão na época dos discípulos era ser desprezado, humilhado. As pessoas não queriam muita conta com os cristãos. Mas ser cristão hoje está na moda, todo mundo é um cristão. Mas a gente precisa lembrar que ser cristão, irmãos, é fazer a vontade de Deus e não a vontade, nem a nossa vontade, nem a vontade do mundo. O diabo, ele não quer que a gente faça a vontade dele. O diabo, tudo que ele quer é que a gente faça a nossa própria vontade. Ele não quer que a gente faça a vontade de Deus.
A vitória do diabo está justamente em fazermos a vontade, ou melhor, em não fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. É por isso que ele nos tenta. E é nisso que ele ganha, irmãos. Mas Jesus Cristo fez a vontade do Pai, obedecer ao Pai, e Ele espera que nós também façamos o mesmo. E a gente não se esqueça do amor. O amor que nós devemos ter um para com o outro e o motivo pelo qual devemos amar uns aos outros como povo de Deus. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.